Isso é tão forte na nossa vida que tem gente que acha que a fé, ela está mais para uma paixão alucinada, para uma coisa cega, para uma entrega assim, irracional, do que para inteligência, consciência, entendimento. A fé, amado, não é uma forma burra, não é uma forma alucinada, apaixonada, cega. Fé é a forma mais sublime de inteligência. É a forma mais elevada de entendimento. É quando finalmente toda a minha maneira de pensar e de agir está orientada, está balizada, está determinada pelo conhecimento que eu tenho de Deus. Eu tenho uma tal convicção de Deus que essa fé produz em mim a paz, a segurança e a estabilidade que eu preciso. Então é pelo conhecimento de Deus que eu não sou ansioso quanto ao dia de amanhã. É pelo conhecimento do amor de Deus e da graça de Deus manifesta a mim que a minha vida está calcada em quê? Em esperança. É que eu não me desespero. Então muitas pessoas, por não entender isso, estão confundindo fé com uma devoção muito forte. Então muitas vezes as igrejas hoje estão cheias de devoção, cheias de paixão por Deus, cheias de expectativa do que Deus fará, mas não em um conhecimento. Isso é tão forte que a palavra de Deus diz nos profetas o seguinte: por acaso, quando o Filho do Homem vier na sua volta, encontrará o quê? Fé na terra? Então presta atenção no que Deus está falando aqui. Os templos hoje estão se enchendo, as religiões estão se multiplicando. Para formar uma grande religião, para ter uma multidão de pessoas numa reunião religiosa, não é preciso fé. A maior manifestação religiosa e espiritual do mundo, que é o encontro lá dos hindus ou o encontro dos muçulmanos, não é movido pelo quê? Pela fé. Aquilo não é fé. Aquilo é uma devoção muito forte. Então ninguém tem dificuldade de ter uma devoção a uma figura de Deus. Todo homem imagina uma figura de Deus e é devoto dessa figura, e a ideia que esse homem tem é todo tipo de culto e oferta e rito religioso que ele precisa fazer para controlar o poder do Deus que ele é devoto. Então o que muita gente está achando que é fé, não é fé. É um esforço de tentar controlar Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu vou falar duas palavras para você aqui agora. E você vai me responder rapidamente qual dessas duas palavras você identifica com fé. Só para a gente fazer um teste. Eu falo as duas palavras e você responde rapidamente. Qual dessas duas palavras lembra fé para você? Confiança e conhecimento. A tendência da gente é achar o quê? Confiança. Por que é muito difícil para as pessoas ter confiança em Deus? Porque elas estão tentando confiar num Deus que elas não conhecem, mas que elas sabem que é Deus. Então funciona mais ou menos assim. Às vezes alguns cultos nossos, às vezes algumas reuniões nossas começam, presta atenção no que eu vou falar. Algumas reuniões nossas começam como se a única parte não convertida do culto fosse quem? Fala para mim, mano. Qual é a última parte que vai se converter no nosso culto? Pode falar a verdade. Deus. Porque a gente está reunido aqui mais ou menos assim. Quem pode, parece que não quer. E quem quer, tem certeza que não pode. Então o que é a nossa devoção religiosa? É fazer tudo o que nós podemos, de acordo com aquele que pode, mas não quer, para ver se no fim, quem pode e não quer, acaba fazendo aquilo que quem quer não pode. Sim ou não, mano? Mano. A gente canta para ver se Deus converte. Então a gente vai cantar tudo que Deus quer, tudo que Ele gosta, vai cantar uns hinos assim ungido, para ver se no final do culto Deus está tão quebrantado, tão sensibilizado com a nossa realidade, tão convertido com a nossa necessidade, porque nós já sabemos. Quem é que não sabe aqui o que Deus tem que fazer lá em casa? Alguém aqui veio para cá com dúvida do que falta Deus fazer lá na sua casa? Quando você olha para sua mulherzinha, você tem dúvida do que você queria que Deus fizesse?
Quem é que parece que ainda não entendeu o que tem que ser feito em casa? Fala para mim. Quando você olha para esse maridinho seu assim, meia boca, você tem dúvida do que está faltando Deus operar na vida dele para sua vida ser feliz? Você tem dúvida, irmão? Parece que as irmãs da igreja já entenderam quando você compartilha lá no círculo de oração? Elas estão, o que é isso? Elas estão solidárias. Amém, irmão? Pastor da igreja está na intercessão, já fizeram uma campanha de jejum, já foram para o monte. Quem é que ainda não se convenceu, amado? E que tem todo o poder para mudar isso do dia para a noite? O que está faltando? Está faltando só mais um sacrifício, mais uma oferta, mais uma música boa, mais uma oração ungida para tocar o coração de Deus, para ver se ele finalmente se converte e libera o poder. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, vocês vão achar que é piada. Mas infelizmente isso é caso verídico. A irmã na reunião de oração, no fervor, Deus de misericórdia, libera a bênção, Deus. Deus de poder, Deus de amor, libera a bênção, Deus, deixa de ser ruim. Amém, irmão? Porque é mais ou menos como é que a gente se sente. A gente se sente assim, mas Deus, o que só está faltando, Senhor, para entender que não dá para passar de amanhã, que eu não vou dar conta, que está certo que está escrito lá na Bíblia, que isso só manda as coisas, que eu dou conta de suportar, mas algum anjo aí estava bêbado na hora que ele trouxe a minha tribulação. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. Por quê, amados? Porque nós estamos confundindo devoção, obsessão e expectativa com fé. Nós estamos achando que fé é um desejo muito forte, movido pela confiança que nós temos de que Deus é capaz de fazer exatamente aquilo que a gente precisa que Ele faça. Alguém está entendendo isso aqui ou não? E isso não é fé.